Olá, vamos falar um pouco sobre os sonhos? Segundo a neurociência, uma das formas do teu cérebro reptiliano ou cérebro básico se comunicar com você é através dos sonhos. Porque tudo aquilo que eu não vivi, tudo aquilo que eu não experimentei a nível mental ou a nível emocional fica guardado no cérebro reptiliano. E te digo mais, é ele quem seleciona o que vai ser percebido pela sua mente ou pela sua emoção e aquilo que vai ficar no nível subconsciente. Então, hoje eu saí bem cedo e fiquei ali esperando o meu ônibus e vi uma menina com vestido vermelho, nossa, lindo, eu quero fazer um vestido igual aquele. Chegou o ônibus, eu parei de olhar para o vestido e para o modelo, sentei, tinha um cara lendo o jornal e eu comecei a ver que ele estava lendo sobre assaltos a banco. Então, já estava na hora de eu saltar, eu saltei, cheguei no trabalho e tinha um tititi, uma confusão, alguém falando que fulano traiu a Beltrana, uma fofocada danada que eu não tive tempo porque o meu chefe me chamou. Quando o chefe me chamou, o coração disparou, tá demitindo um monte de gente, será que eu fui demitida? E assim foi o meu dia. Assim foi o meu dia. E chega de noite, eu sonho que eu tô na casa da minha avó, de vestido vermelho, quando a casa é assaltada e o meu chefe me chama para conversar. Sonho maluco, né? E o que esse sonho tá falando? Tá falando nada. Tá falando nada. Ele tá fechando as gestaltes que ficaram abertas. Eu estava pensando em copiar aquele modelo do vestido vermelho, que eu não copiei. Eu comecei a ler sobre assalto, mas eu tive que sair. O meu chefe chamou e eu não sei o que ele falou. E aí tudo isso que abriu, mas não fechou, eu vou sonhar. O meu subconsciente está limpando aquilo que ficou aberto durante o dia. Mas se antes de dormir eu pego e revejo todo o meu dia, eu acordei, eu tomei café, eu botei vestido preto e aí eu saí e aí eu vi a moça do vestido vermelho e aí eu entrei no ônibus, aí eu saí do ônibus, cheguei lá, tinha um tititi, o chefe falou, eu dei o material que ele pediu e papapá. Se eu conseguir até o final do dia pensando nisso, eu já limpei aquilo que passou no meu dia. Eu vou conseguir, além de dormir melhor, ter sonhos com maior profundidade. Se na hora que eu falei com o meu chefe eu senti medo, pode ser que esse medo tenha puxado coisas lá de trás. Medo de autoridade, medo de ser mandado embora, medo de não ser bom o bastante, medo de não ter feito um bom trabalho. E tudo isso aflorou e eu posso ter tido consciência ou não. Eu tive só um ataque cardíaco, mas eu não sei nem por que foi, porque ativou núcleos do meu emocional. Pode ser que quando eu li sobre o assalto, eu falei, tem uma maneira da gente se proteger melhor e tal, e o meu mental foi acionado, mas foi cortado. E talvez uma ideia maravilhosa que tenha surgido, eu não consegui desenvolver. E pode vir uma ideia dessa nos meus sonhos. Pode ser que algum guardião meu, algum protetor espiritual queira me dar uma mensagem, mas o meu cérebro tá tão entulhado de lixo, porque eu não costumo limpar, que eu não consigo acessar esses níveis superiores. Então, qual é o melhor procedimento para o teu sono? Eu sempre tomo banho. Sandrinha, mas eu tomei banho à tarde. Não importa a hora que eu tomei banho, antes de deitar, eu passo uma ducha. E lógico que eu não molho esse cabelão, né? Lógico que não, porque dá muito trabalho. E se eu dormir com ele molhado, vai ficar fedido. Mas eu sinto a água batendo
e levando, e limpando, e liberando tudo aquilo que se passou no meu dia, limpando aquelas crostas a nível físico, mental, emocional e espiritual, energético, prânico, o nome que você quiser. Sente que você está limpando, aquela raivinha que você sentiu, aquela mágoa, aquela distorção, aquele bate-boca, vai limpando. E aí eu já me enxugo, eu me perfumo. Indo dormir com alguém ou não, eu me perfumo, porque os bons espíritos gostam dos bons aromas, os maus espíritos não gostam desse cheirinho gostoso. E aí, quando eu vou para minha cama, eu faço a minha preparação. Eu corro com a energia, cada um tem a sua maneira. Eu me coloco num tubo de proteção, coloco a minha cama num tubo de proteção para não ter invasões noturnas. E antes de dormir, eu me preparo para sonhar a resposta de uma pergunta ou para estar disponível para uma ajuda espiritual durante o meu sono ou para ir em algum lugar aprender alguma coisa específica ou inespecífica. Eu me programo para aquela noite ser igualmente útil, como foi o meu dia. Às vezes eu crio hábitos, né, de antes de dormir rever o dia e ver o que teve de bom, o que teve de ruim, o que eu aprendi, o que eu teria feito diferente se eu soubesse, o que eu posso fazer na próxima vez diferente se aquela mesma coisa que eu não gostei da minha atitude volte a acontecer. E aí você vai criar os teus rituais de dormir e de despertar, porque quando eu desperto, eu não abro o olho. Eu nunca abro o olho. Eu fecho, acho lá o celular, desligo e viro para o mesmo lugar e falo como é que estava o sonho, o que eu sonhei e o que aconteceu depois. E eu vou puxando pelo sonho e já pego o papel e anoto algumas palavras-chave. Eu nunca tento analisar o sonho. Nunca tente analisar o seu sonho, porque ele vai fugir. Porque a análise do sonho, você já aprendeu, tá no cortical. E o sonho tá onde? Tá lá no reptiliano. Deixa ele vir. Se a emoção vier, escreve a emoção. Se a emoção não vier, tudo bem. Aí eu levanto, escovo o dente, faço meu xixi, faço alguma coisa e volto a olhar para o sonho. E aí eu fecho o olho e eu falo, o que eu senti quando essa pessoa se aproximou de mim? O que aconteceu logo em seguida? E eu deixo aquela memória ir voltando. E aquela memória vai voltando, e aí eu posso escrever um pouco mais. E eu também não analiso o sonho. Eu só vou fazer aquele processo associativo pelo menos umas 2 horas depois. E aí eu faço o processo associativo. E umas 2 horas, 3 horas depois, se eu quiser, eu vou analisar o sonho. E aí eu já tenho o sonho que eu lembrei quando acordei, as emoções que eu ativei quando eu fui reler, as associações que eu fiz quando eu dei a minha primeira leitura, simplesmente com cérebro associativo, e a interpretação que requer o meu cérebro direito, não, meu cérebro esquerdo, o meu cérebro mais analítico. Essa sim é a última etapa. E não imediatamente após o sonho, porque senão eu corto todo esse processo reptiliano e a seguir límbico, ok? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido me fazer entender. Se não, escreve aqui e pergunta para mim. Até